Muito bem, esse é o terceiro vídeo da nossa videoaula sobre a lição 4 do curso A Igreja Bíblica, o curso de Teologia A Igreja Bíblica. A lição 4 é como identificar a igreja. Estamos analisando vários pontos nos vídeos anteriores, tivemos o primeiro vídeo, o segundo, esse é o terceiro vídeo. E vamos dizer que um dos processos também, um dos princípios bíblicos de identificar a igreja é que ela vai ser organizada conforme o esquema bíblico. Isso parece ser muito simples dizer, mas é impressionante que muitas igrejas não seguem o padrão bíblico de organização, mas preferem adotar os seus próprios sistemas de organizações. Então, a igreja é organizada conforme o esquema de Deus. Não é do homem, não é do pastor, não é do que organizou a igreja, é conforme está na Bíblia. Como já explicamos, primeiro ponto, muito simples, mas que já resolve muita coisa, já deixa muita gente fora. Cristo é o seu único cabeça. Nenhum homem pode ser o cabeça da igreja. A igreja não pode estar em todas as suas congregações submissas à decisão de um homem, porque ao fazer isso, ele passa a ser o cabeça, e esse lugar, essa cadeira já tem dono. É Jesus. Efésios 5:23, Cristo é o cabeça da igreja, o salvador do corpo. As congregações e os membros são responsáveis diante de Cristo. Porém, cada congregação, claro, tem que ter a sua organização. Então, vai ter os seus próprios bispos, né? Ou presbíteros, anciãos ou pastores. Agora, preste atenção no detalhe, sempre no plural. Procure na Bíblia, ver se você encontra o pastor da igreja, o bispo da igreja, você não vai encontrar. A única referência de pastor supremo fica na carta de 1 Pedro capítulo 5, se referindo a Jesus. Mas sempre nós vamos encontrar, referente às congregações, os termos bispos, presbíteros, pastores. Era assim que a igreja era organizada na sua congregação local. Então, essa é a sua única organização oficial, e base bíblica para isso temos 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1, que vai dar as qualificações para os presbíteros, aqueles que vão pastorear a igreja. Qualquer homem que assume o controle da igreja já está indo fora esse princípio, que vai colocar isso para homens, consagrado para o presbitério. Outra coisa, a igreja do Senhor não tem matriz. Não tem matriz. Então, onde é a matriz da igreja? Nova York? São Paulo? Em Roma? Não. A igreja, na verdade, a matriz é onde está o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Onde é que Jesus está? À direita de Deus. Então, é lá a matriz, né? A igreja não tem uma sede própria ou cabeça aqui na terra, né? Tem um cabeça nos céus, que é Cristo, que ele coordena todas as suas igrejas. Também não tem uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Hierarquia é aquele sistema, né, onde existe uma escala, né, e vários cargos, né? Não, Cristo é o cabeça e todos são iguais. Existem funções, presbitérios, diáconos, né? Diretoria, veja bem. Vamos tecer uma informação importante aqui sobre a diretoria. Não confunda a diretoria colegiada, executiva, administrativa, que é baseada no estatuto, como a lei ordena, com a diretoria da igreja no sentido bíblico e espiritual, certo? E isso é para assuntos de lei, são representantes da igreja perante a sociedade, perante a questão legal, isso é necessário. Mas a igreja bíblica e espiritual não tem uma diretoria, ela é guiada por Jesus e pelos pastores, pelos presbíteros. Agora, os membros que compõem a diretoria executiva ou administrativa, eles apenas são os representantes da igreja perante questões legais e questões de documentos que é necessário que a igreja tenha. Então, tem os homens escolhidos para representar a igreja nessa área. E os melhores homens para trabalhar nesse, que podemos chamar que é um ministério, são os diáconos, porque aqui envolve uma questão de papelada, questão burocrática, questão de bancos, questão de documentos. Os presbíteros trabalham com a parte espiritual do rebanho, não pode estar se desviando para essas questões. Então, isso é um ministério para os diáconos ou para qualquer pessoa voltada para essa área, mas essa é uma área da igreja no sentido legal. Nós estamos falando da igreja no sentido espiritual. Muito cuidado para não misturar essas coisas.
Cada uma cumpre o seu papel, cumpre a sua função. O fato de ser diretoria no sentido legal não quer dizer que passa a ser o dono da igreja que vai mandar na igreja. A igreja é uma entidade espiritual, antes de tudo. Isso é apenas para cumprir o que a lei manda. Então a igreja não tem uma hierarquia, diretoria no sentido espiritual ou outras organizações inventadas pelos homens. 12º ponto, para identificar a igreja bíblica vai ter a missão, conforme a Bíblia, em 3 aspectos. Qual é a missão da igreja? Bem, primeiramente, a missão que Jesus deixou bem claro e deu para os apóstolos e para evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, né? Mateus 28, 19, 20, Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos também 16, né? Pregar o evangelho a todos, quem crê e for batizado será salvo. A primeira missão da igreja é anunciar o evangelho a todos, para que todos recebam a salvação. A segunda parte da missão também da igreja é ajudar a fazer o bem, né? A igreja é uma comunidade de pessoas que tem um grande papel na sociedade de fazer o bem, de ajudar, tudo em nome da fé, tudo em nome de Deus. Não confundir e fazer a igreja se transformar em uma entidade social. A igreja é uma entidade espiritual, mas como pessoas que se reúnem, têm um papel na sociedade de prestar o bem, de ajudar os necessitados. Isso é muito importante. Gálatas capítulo 6 vai falar sobre esse papel, e também Tiago capítulo 2, que vai mostrar que a nossa fé ela é confirmada, justificada pelas obras, né? Então é muito fácil dizer que tem fé, mas é na prática que essa fé realmente é provada, é verificada. E ponto C, também é missão da igreja, edificar os seus membros na fé, né? As pessoas nascem na igreja pelo batismo, pela fé, as pessoas passam a fazer parte da igreja, então precisam aprender, precisam ser fortalecidos, porque a caminhada muitas vezes é dura, é árdua, né? Então temos aqui Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 12. Aliás, Hebreus capítulo 3, né? Hebreus capítulo 3, o versículo que é o 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha aí, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então veja que diz, exortai-vos mutuamente. Então é missão da igreja exortar os membros, fortalecer os membros. Veja bem, a missão da igreja não é ação social ou política em si, mas espiritual e benevolente. 13º ponto, os membros da igreja vivem de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento. Não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Entenda o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento ensina. Temos muitas lições no Antigo Testamento. Temos muitos exemplos a seguir tirados do Antigo Testamento. Mas como lei e doutrina para a igreja, é a lei de Cristo agora revelada no Novo Testamento, a qual é baseada no Antigo, mas deixa bem claro que o Antigo era sombra, agora no Novo Testamento nós temos a realidade. Então, o que a lei preparou, o Novo Testamento mostrou e cumpriu. Então, voltar para o Antigo Testamento, voltar para a lei, é um grande risco, porque a pessoa pode cair da graça, como é ensinado em Gálatas capítulo 4. Bem, então, os cristãos vivem sob os ensinamentos do Novo Testamento. Eles não amam o mundo. Então, um princípio da igreja bíblica, cristãos têm que entender que se quer seguir a Jesus, tem que dar as costas para o mundo, né? 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tiago capítulo 4 vai dizer que se alguém quer ser amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Então, pelo contrário, cristãos vão produzir o fruto do Espírito em suas vidas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ser fiel, manso, controle e domínio próprio, né? Gálatas 5, 22 e 23. Produzir esse fruto espiritual é a obrigação de cada membro individualmente. É como que cada cristão é a igreja, né? E se o Espírito de Deus estiver em sua vida, claro que vai produzir consequentemente as características acima mencionadas. Por exemplo, se ele tem domínio sobre os seus desejos, se é bom e fiel, claro que a igreja também vai ter as mesmas
características. Então a igreja reflete a saúde espiritual dos seus membros. 14º ponto, a igreja, através de seus membros, é conhecida universalmente pelo seu intenso amor. Então, tudo isso que foi ensinado aqui, tudo isso que vem falado sobre a adoração da igreja, sobre a organização, sobre a missão da igreja, tudo isso cai por terra se a igreja não tiver o mais importante de tudo, é o amor. Jesus deixou isso bem claro, João 3,35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, perdão, superação, aceitação, e tudo tem que ser feito por amor. Não pode ser cristão simplesmente por ser, para agradar a esposa, para agradar o marido, por conta dos filhos, os filhos fazer por conta dos pais. Esse cristianismo não agrada a Deus. Tem que ser de coração, tudo tem que ser por amor, e temos que viver em comunidade, em comunhão, fraternidade, amando uns aos outros, por mais difícil que seja. Temos que tolerar, ter paciência e nos amar. É isso aí. Eu sei que é difícil, mas é o que Cristo manda, foi o que Ele fez, Ele deixou o exemplo, né? As pessoas que você vão amar, entenda uma coisa, as pessoas que você é chamado para amar não vão ser sempre boazinhas com você, não vão estar sempre com aquele sorriso lindo para você, não vai ser sempre assim. Mas Jesus diz que temos que amar uns aos outros, e Ele vai mais além, até os inimigos, né? Seu vizinho dá problema para você, tem alguém que não gosta de você, faça o bem quanto puder e ore por todos. A qualidade e quantidade do seu amor cristão são de suma importância na sua vida, na vida da igreja bíblica, além, claro, da sua doutrina. As duas coisas têm que andar juntas. Os resultados disso vai ser o quê? Vai ser um nível muito elevado de amor genuíno, né? Serão paz e unidade entre os membros, como Efésios 4:3, né? Que vai falar da unidade. Tudo é uma só fé, um só batismo, um só corpo. João 17, capítulo 21, lembra? Jesus orou para que fôssemos um. Uma capacidade de perdão e aceitação mútua, generosidade, caridade, ajudar o próximo, ser sensível, né? A missão da igreja e outras características que sempre destacarão a igreja bíblica como uma entidade muito fora do comum. Se os cristãos tiverem essas características, não vai haver dúvida em qualquer comunidade que a igreja genuína de Cristo exista hoje em dia. Todos vão saber qual é a igreja verdadeira e louvor, mas também através dos exemplos dos seus membros. Então, são duas coisas que têm que andar lado a lado. Primeiramente, a igreja tem que ser modelada conforme a Bíblia, no seu louvor, na sua organização, na sua prática. Em segundo ponto, tudo isso tem que vir acompanhado com um bom exemplo dos seus membros. Amor, perdão, aceitação. Então, isso junto nós vamos formar uma igreja que é a igreja como Jesus quer, e não como os homens querem, não como as pessoas querem. Conclusão? Bem, esses você viu são alguns dos indícios verdadeiros para a identificação da igreja de Jesus Cristo. Alguns desses pontos vão ser melhor estudados nas próximas lições, mas reparou que todos foram tirados da Bíblia, padrão perfeito. Compare esse com o da sua própria igreja, né? Pergunte, né? Quem estabeleceu a minha igreja ou denominação? Foi edificada por Jesus ou por alguma outra pessoa? Quando foi fundada? Se ela começou antes ou depois da data de aproximada de 30 depois de Cristo, não pode ser a igreja de Jesus. Qual é o nome da minha igreja? Se não usa o nome de Deus ou de Cristo, ou um nome que não faz parte, como lhe pertence? Qual a organização da minha igreja? Como é que ela é organizada? É conforme a gente viu na Bíblia? Há presbíteros guiando o seu trabalho? Ou há um pastor dirigindo quase sozinho os afazeres da igreja, autorizado por outros homens, né? Então, há uma diferença aí. Como me tornei membro da minha igreja? Foi através do novo nascimento do Espírito e da água, através do batismo, da fé, do arrependimento, ou através de uma votação dos membros, de uma experiência, de uma visão, de uma oração, de levantar a mão. Então, como é que eu me tornei membro? E o nosso louvor? É simples, decente, em ordem, como vimos no mandamento do Novo Testamento? Ou é bem diferente? Será que os membros participam semanalmente da ceia do Senhor, como nós vimos que na Bíblia era feito? Bem, são questões, né? E assim as perguntas podem continuar quase que ilimitadamente. Olha, o importante é que você pode e deve continuar comparando sua igreja ou qualquer igreja com todos os pontos que apresentamos aqui. E pode também comparar qualquer religião com esses pontos bíblicos.
você vai ver que as divergências são, né, inúmeras e vão saltar aos nossos olhos. Será que é essencial seguir fielmente e perfeitamente os ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã e a igreja? Não é? Alguém de repente vai dizer, mas isso aí não importa, né? Cada um segue a sua interpretação, o seu ponto, né? Será que é assim? Olha, Deus nunca permitiu a atitude de não importa, todos estão seguindo a Deus. Há centenas de passagens na Bíblia onde Deus exige a obediência irrestrita. Por que os ensinamentos estão todos na Bíblia, no Novo Testamento? Porque é para seguir, é para ser obedecidos. Depois de muitos versículos, um é suficiente para indicar a essencialidade dessa obediência. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e toda a tua alma. Deuteronômio 26:16, se referindo à lei de Moisés, mas estamos aplicando aqui esse princípio, que é um princípio que está presente no Novo Testamento. Mas você disse que é só agora o Novo Testamento. Veja bem, os princípios de Deus são eternos, né? O princípio de amor, de fidelidade, de santidade do Antigo Testamento continua até Jesus voltar, né? E aqui é um princípio de obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus todos os tempos. Se você descobrir através dessas lições que a sua igreja não é a única e verdadeira da Bíblia, tenha coragem e determinação para fazer alguma coisa, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é tentar, não sei se é convencer, mas tentar conversar com as pessoas e mostrar para elas que algumas coisas precisam ser mudadas se ficar de acordo com a Bíblia. Eu acho que talvez esse seja o primeiro caminho. Se não há aceitação e acusam você de estar pervertendo, de estar contra, e se você sabe o que é certo na Bíblia, busque pessoas que queiram seguir a verdade do Novo Testamento. Deixa esse caminho, está errado. Não siga coisa errada. Aprenda a verdade do Novo Testamento, obedeça e pertença ao corpo verdadeiro de Jesus. Assim você fará parte da gloriosa igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu precioso sangue e através da qual ele concedeu a salvação eterna. Nós vamos estar estudando melhor esses pontos, porque a igreja ela tem que ser não a minha igreja, a sua igreja, a igreja de fulano tem que ser a igreja do Senhor Jesus. E nós somos responsáveis por fazer com que os seus ensinamentos que estão contidos, que nós vimos, sejam obedecidos. Desobediência não agrada a Deus. Que o Senhor te abençoe no seu estudo, hoje e sempre. Amém.